Fala, Rematante, tudo bem com vocês? Como vão? Estamos aqui para mais um episódio da Universidade de Leilão Imóvel. Mais uma vez aqui em ótima companhia do Thiago Stout e o Daniel Mascarim. Hoje a gente vai falar de um tema super relevante, que a gente vê muita falta de informação, ou aquele negócio, né, de só ver o lado positivo e a gente deixar de lado os problemas e riscos que a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Nós vamos falar aqui hoje sobre cotização, formas de você adquirir um imóvel de leilão junto com outras pessoas. Tem várias formas de fazer isso, cada forma tem as suas vantagens, tem suas desvantagens, tem seus riscos. Então, a gente vai aprofundar bastante aqui nesses temas. A princípio, vamos fazer 3 episódios sobre esse tema, né? Hoje, o primeiro, nós vamos falar sobre a grupos menores, vamos dizer assim, por mais que dê para fazer grupos grandes, né? Mas é a cotização em que todo mundo entra na matrícula, ou a cotização em que uma ou mais pessoas entram na matrícula, mas tem outros participantes que não entram na matrícula. No episódio seguinte, a gente vai falar de SCP e SPE, e no terceiro episódio, de outras possibilidades que entra aí crowdfunding, que é a CVM 88, a tokenização e até fundos, né? Que aí aqui a gente entra bem na alçada regulada, né? E essas outras opções que a gente falou não são reguladas pela CVM, que, como é conhecido, é o xerife do mercado. Bom, então, para a gente começar sem mais delongas, Daniel, Thiago, vamos começar primeiro assim, de por que é legal a gente cotizar? Por que é legal a gente comprar em sociedade com outras pessoas, né? O que vocês veem de vantagens e desvantagens? Bom dia, opa, não posso falar bom dia, né? Depende do horário que está assistindo, a gente está gravando de manhã. Mas vamos começar aqui pelo Daniel. Daniel, o que você vê de pontos legais? O que motiva as pessoas ou quais são os grandes pontos para se comprar um imóvel cotizado? A galera do leilão, tudo bem com vocês? Foi um prazer estar participando aqui de mais um episódio da Universidade de Leilão Imóvel com o Thiago e com o André, né, meus companheiros nessa empreitada. Respondendo direto ao ponto a pergunta do André, existem algumas vantagens e por isso o pessoal fala bastante dessa história de cotização e é um assunto sempre muito quente no mercado de leilão. Primeiro, porque você vai disponibilizar um menor capital para conseguir arrematar um imóvel, muitas vezes de um valor superior. Vou dar um exemplo: 5 pessoas com R$ 1 milhão compram um imóvel de R$ 5 milhões. Muitas vezes as pessoas não têm os R$ 5 milhões, mas tem ali um patrimônio razoável, isso a gente pode diminuir, aumentar. Então, assim, você está expondo uma parte menor do seu capital. Significa que você está correndo menos risco de capital e que você pode entrar em outras operações se você tiver mais dinheiro. Então, você está diluindo o seu risco em várias operações. Esse é um ponto super positivo, super legal, tá? Outro ponto que eu acho positivo, você vai, em tese, diluir o seu trabalho. Quando você arremata um imóvel sozinho, você tem que fazer uma boa análise mercadológica, né, que é essencial para uma arrematação segura. Você tem que fazer uma boa análise jurídica, se aprofundar nos riscos daquela arrematação. E quando você cotiza, você pode encontrar pessoas com perfis diferentes do seu que agreguem para essa arrematação. Então, eu, Daniel, como sou advogado, eu posso cotizar com alguém e eu entrar com essa parte jurídica. Posso pegar o André, por exemplo, que tem muito mais facilidade, familiaridade para fazer essa análise mercadológica. Posso pegar alguém que entenda bem de reforma para me ajudar no pós-arrematação. Então, essa seria uma segunda vantagem. Boa. Thiago, o que você complementa e traz sua visão sobre isso? O que é interessante aqui? Não, acho que o Daniel foi muito bem. Acho que não teria muito a acrescentar. Eu iria mais para um princípio mais geral. Eu gosto sempre de passar por um pensamento mais dedutivo, né, dos princípios gerais, indo para o específico, que é o leilão. Nós, humanos, a gente prosperou enquanto sociedade porque nós temos a capacidade, enquanto espécie, de juntar com quantidades muito grandes de pessoas, né? A nossa capacidade de fazer parcerias, quer a gente queira ou não, quando você vai comprar um pão ali, é meio que um acordo implícito de parceria. Ó, você produz o pão, eu vou ser advogado de leilão aqui, mas eu preciso do pão para poder me alimentar. Então, essa capacidade do ser humano de poder se parcerizar, de poder confiar em outras pessoas, né, foi o que fez a gente, né, dominar o planeta enquanto espécie. Então, voltando para o mais específico de leilão, Daniel, realmente,
a gente for pensar em mercado financeiro, existem até equações matemáticas de quanto mais ativos, quanto mais ações você coloca na carteira, você vai diluindo o risco de mercado. O pessoal chama de beta, né? Então, tem um número, depende do tamanho do mercado, depende de algumas coisas, mas quando você chega no determinado número de ações, você tem o risco que a gente chama só o risco do mercado, que é a volatilidade do mercado como um todo, mas você não tem o risco associado àquela papel específico. Em leilão, a grosso modo, é um pouco parecido. Eu fiz uma arrematação, mas, naquela arrematação eu peguei um juiz de mau humor, e ele deu uma liminar lá, e não me deu a minha desocupação, num leilão extrajudicial. Aí eu agravei, o tribunal não olhou direito, é mais infrequente, mas pode acontecer. Então, daí a minha operação que demoraria 6, 12 meses, 15 meses, talvez eu demorar 24, 36, vai saber quanto. Agora, se eu arrematar 10, como não vão ter 10 juízes de mau humor ao mesmo tempo, esperamos que não, é muito mais improvável que você vai tomar porrada nas 10, né? Então, aquele um que deu aquele problema, que talvez não vai ser um retorno financeiro tão bom, é diluído nos outros. Como é que você faz isso? Ou tendo muito dinheiro, ou se juntando com outras pessoas. Então, essa parte é muito legal. Eu comecei assim, já vai começar, eu com um grande amigo meu, né, que é sócio de um dos maiores escritórios de advocacia hoje em dia, né, aqui de Santa Catarina, eu comecei com ele. Eu era procurador, mas eu não advogava, né, e ele era já um grande advogado, ele entrava na parte jurídica, a parte processual, se precisava, e eu entrava com análise de mercado. Então, foi muito importante também, porque quando a gente está com mais de uma pessoa, sabe aquilo, puta, será que a gente vai? Será que a gente vai naquela balada lá? Puta, se tem 3 amigos, vamos. Aí você vai junto. É meio que um efeito manada. Então, a arrematação, principalmente para os iniciantes, tem esse um pouco efeito, entre aspas, manada. Quando você está com mais pessoas, você se sente mais à vontade e mais confiante de dar aquele primeiro passo. E o segundo foi o que o Daniel falou também. Você pode pegar, como eu peguei com esse meu amigo, habilidades diversas, né? O que é muito interessante. A gente vai falar depois dos pontos positivos, porque eu já vi muitas pessoas reclamando, inclusive, porque também tem um ponto negativo, de você cotiza com 4, 5 pessoas, mas é só você estar trabalhando e você sente uma carga muito grande em cima de você. Então, se você não tem uma relação tão boa, tão de amizade, pode se criar alguns ruídos. Mas vamos ficar no ponto positivo primeiro, que tem mais pessoas. Fazer, entre aspas, o pós-arrematação. Quem liga? Quem fala com o ocupante? Depois que eu desocupar, quem fala com o pintor? Eu sou mais gestor, eu gosto mais de obra, eu não gosto, mas eu lido com os corretores. Então, você tira um pouco o peso só de você e tem a capacidade de você fazer mais operações. Então, concordando bastante com o Daniel, acho que essas duas aspectos de você diluir o risco e isso possibilitar que você participe de mais arrematações e você ter mais pessoas para carregar o piano junto com você, é um aspecto muito interessante da cotização. Perfeito. A gente sempre gosta aqui de trazer comparações com o mercado financeiro, porque no final a gente está falando de investimento, né? Só muda o ativo que a gente está colocando. E uma frase que se ouve muito no mercado financeiro é que não existe almoço grátis, no sentido de que se a promessa é muito grande, desconfie, né? Mas também tem um corolário dessa afirmação, que é a diversificação é o último almoço grátis que existe, que é o ponto que vocês tocaram. E aqui é legal a gente falar assim, a diversificação é interessante no sentido de você pegar o recurso que você tem, de repente alocar menos recurso, né? Então, ao invés de você comprar um imóvel sozinho, você compra com outras pessoas, o recurso que você colocou ele é menor. Isso é ótimo. Também vocês comentaram aí sobre a diversificação de pessoas trabalhando, né? Para ter, isso são os grupos que eu vi que mais dão certo, assim, é quando tem uma divisão clara entre as pessoas, né? Grupos pequenos, né? Que é o foco aqui do que a gente está hoje. Tem uma pessoa que é o advogado, então foca na parte jurídica. Tem aquela pessoa que é mais do ramo imobiliário, ajuda nas análises, etc. E, de repente, alguém que gosta de obra ou é mais mão na massa, né? Então, essa divisão do trabalho é muito legal. Ou até a terceirização, né? Eu participo de grupos aqui, agora, hoje em dia, eu só compro com outras pessoas, em que, basicamente, eu sou investidor. Eu coloco dinheiro, confio nas pessoas que estão lá, esse é um ponto-chave que a gente vai falar depois, e elas tocam, elas conduzem o trabalho, né? Bem o trabalho de um assessor. Mas tem um outro ponto-chave aqui da diversificação, que é super importante da gente falar, que é a diversificação nos ativos que você está colocando dinheiro. Então, diversificação geográfica, né? Você poder comprar imóveis em diferentes lugares, né? Uma característica dos imóveis de leilão é justamente essa questão do estoque que a gente tem acesso, né? Os ativos que a gente tem acesso estão espalhados pelo Brasil todo, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, né? Então, isso é uma coisa legal. Se você compra sempre imóveis na sua região, por exemplo, se há qualquer problema ali imobiliário, o ciclo de alguma forma impactado na sua região, todos os seus imóveis terão problemas ao mesmo tempo.
Se você diversifica, compra em Santa Catarina, que está pujante o mercado imobiliário por lá, cidades litorâneas, outra com foco em turismo, compra terrenos. Desculpa, mudei de assunto aqui já. Na verdade, a diversificação geográfica é uma diversificação super importante para reduzir o seu risco. O segundo, a diversificação por tipo de imóvel. Você comprar terrenos, apartamentos, casas, galpões, você poder participar de diferentes ativos imobiliários para estar exposto a diferentes nichos de mercado e etc. Né? Os tipos de leilão, né, os riscos do tipo de leilão é diferente, então um leilão judicial de falências é mais complexo. Você compra um imóvel de venda direta da Caixa, mais simples, mas também as margens normalmente são menores. Então, olhar sobre esse ponto de vista da diversificação, mesmo que você tenha recurso para comprar vários imóveis sozinho, de repente comprando junto com outras pessoas, sobre essa ótica, é bastante positivo, né? Olhar a diversificação nas suas mais distintas formas de se fazer, geográfica, de valores, de tipo de imóvel, de tipo de leilão, e até de tipos de parcerias, como a gente vai conversar aqui, né? Então, perfeito. Feita a André, introdução. Oi, pois não. deixa eu só te corrigir numa questão. Você falou que leilão de falência é muito complexo. Mais ou menos, não é bem assim. A gente vai falar um episódio só de leilão de falência. Daniel, para você nenhum leilão é Não, complexo, cara. lógico que é, cara. Não. Dos judiciais, falência é um ramo legal de ver que as pessoas têm muito esse mito. E assim, aí entra na história da terceira praça, que não tem valor de lance inicial. Tem uns negócios bem legais de falência que a gente vai tratar. Segundo ponto, que eu acho, cara, que vocês são brilhantes, né, fazendo esses paralelos, mercado financeiro com leilão, que eu acho super importante. Cara, as pessoas no mercado financeiro, o que elas buscam? Um trade perene, constante, que te traz lucratividade. No leilão, é o mesmo raciocínio. Se a gente consegue comprar diversos imóveis, colocando o menos de capital em risco, melhor. Então, de novo, a cotização nesse aspecto ela é muito importante. E você tem a possibilidade de conseguir esse trade perene, né, de fazer várias vezes a mesma coisa para ter essa lucratividade, que também é outro ponto importante. Se a gente faz isso uma vez, cara, aí eu brinco que é aposta. Né? A mesma coisa que você jogar na Mega Sena e ganhar. Pô, você deu sorte, deu super certo, legal pra caramba. Agora, se a gente consegue de fazer essas divisões, de comprar uma, duas, três, quatro, cinco, 10 casinhas, e você pode ir passando, você pode começar com uma, não tem problema nenhum. Mas se você consegue fazer essa atividade de forma constante, a chance de você ganhar muito dinheiro é muito maior. Sim. Só sobre o que você falou das falências, cara, eu já olhei alguns, e a hora que você pega o processo de falência, assusta, Ah, né? verdade. Isso é Gigantesco. verdade. Então, pelo peso, é isso. Você tocou no outro ponto aqui que é super legal da gente tratar também, né? Principalmente pensando em pequenos investidores. Quando você compra um, dois imóveis sozinho, o seu fluxo de caixa, ele é extremamente complicado, digamos assim. Me faltou um adjetivo melhor. Você vai Limitado. gastar. Não vou dizer limitado, cara. Ele tem picos, né? Vamos dizer assim. Você vai lá e coloca bastante dinheiro para fazer uma arrematação e depois você vai receber todo o fluxo de caixa num único ponto. Se você cotiza, você consegue ter um fluxo de caixa muito mais constante, né? Você faz desembolsos pequenos. A partir do momento que você entrou num ritmo legal de arrematações, você sempre vai estar comprando algum, vende. Você tem uma carteira para gerir, isso é muito legal, né? Imagina, quem compra imóvel, né? Depois que o bichinho do leilão morde, você está fazendo pesquisa constantemente, garimpando constantemente. Acabou seu dinheiro, né? Você já alocou todo o seu dinheiro, está tudo imobilizado em imóveis de leilão. E apareceu uma oportunidade fantástica. O que você pode fazer? Pegar os seus ativos e dar liquidez a eles, seja vendendo mais barato, fazendo um home equity, traz liquidez e entra num próximo negócio. Né? Então, essa gestão do fluxo de caixa torna-se muito mais interessante também. E quando entra nesse ritmo de você estar tendo uma carteira de imóveis, sempre entrando novos, vendendo, né? Olhando o seu pipeline de imóveis, o seu funil, você vai ter imóveis em diferentes status, e aí isso gera uma estabilidade de fluxo de caixa muito interessante, né? Bom, vamos adiante, pessoal. Hoje aqui a gente vai falar de duas modalidades de cotização que são bastante comuns, que é todo mundo comprar junto em todos os sentidos. Então, todo mundo participa da arrematação, todo mundo entra na matrícula. Essa é uma forma. A segunda forma é quando uma ou mais pessoas dão um lance e entram na matrícula e os demais participam através de um contrato entre partes.
Então, vamos entrar nos detalhes aqui de cada uma dessas duas possibilidades. O primeiro tipo, vamos chamar aqui de todos na matrícula. Vamos dividir em 3 etapas aqui, depois a gente vai até passar o material para vocês, né? Para quem quiser. Como a gente formaliza, né? Como que a gente torna essa cotização formalizada, desculpem a redundância aqui, quais os problemas e riscos que a gente tem e as vantagens que a gente tem em cada uma delas, tá? Então, vamos lá, começando nessa de todos na matrícula. Ô, Tiago, o que a gente precisa fazer nesses casos aqui? Como é a formalização de uma sociedade, de uma cotização entre um grupo de pessoas em que todos querem estar na matrícula? Como que a gente faz isso? Então, André, você falou sociedade, mas não do ponto de vista técnico, não há uma Vou corrigindo meus aqui, termos aqui, que eu não sou preciso não, nas minhas colocações. Não faço isso para corrigir, mas é só que são ponto, depois do outro programa que a gente foi falar de SCP e sociedade, é bom entender o que é uma sociedade, o que não é, o que é uma sociedade formal, o que não é. Então, aqui, vocês vão estar no que a gente chama de condomínio. Um condomínio, o que é? São vários condôminos, né? Existe o condomínio geral, que é esse que a gente está tratando agora, e o condomínio especial. O que é o condomínio especial? Você entra no seu apartamento, você tem a sua unidade privada, né? O seu apartamento, você tem áreas comuns. É um condomínio, ou seja, você tem uma participação no terreno, que deu origem ao prédio, com áreas comuns e áreas particulares. Isso o Código Civil chama de condomínio especial, condomínio edilício. E você tem o condomínio geral, que é, olha, tem 4 pessoas que são donas de um apartamento. Essas 4 pessoas, elas estão em copropriedade em cima daquele bem. Então, você tem o que a gente chama de condomínio geral. Quando vai todo mundo para a matrícula, a gente está indo num condomínio. Qual é a primeira cautela, né, que você tem que ter, ou operacionalização? Você precisa avisar, precisa combinar com, como diz o nosso glorioso Mané Garrincha, você precisa combinar com os russos, né? E quem é o russo aqui? É o leiloeiro. Olha, eu vou dar o lance no meu login, mas eu quero que mais 3 pessoas entrem na matrícula, né? Tem leiloeiros tem bancos que às vezes não aceitam tão bem, ou eles falam, olha, tem que estar todo mundo habilitado para o leilão, tem leiloeiros que não pedem que esteja todo mundo habilitado, aí o Daniel pode falar muito mais propriedade do que eu, porque ele trabalha com muitos leiloeiros, e com certeza já fez muitos editais. Mas é importante verificar tudo isso, olha, precisa estar todo mundo habilitado para o leilão ou não? Só depois que eu arrematei, estou falando aqui de leilão extrajudicial, depois que eu arrematei, eu posso colocar os nomes na matrícula. A Caixa Econômica Federal, que não é uma coisa que eu tenho tanta experiência do procedimental, que é algo que você tem bastante experiência, né, André, que o pessoal entra, e parece que é pouco mais facilitado, que no próprio sistema lá da Caixa você consegue, tem mais gente que quer entrar junto na proposta de financiamento, mas outros bancos você precisa conversar bem para saber qual é a postura que o leiloeiro vai adotar. Inclusive em leilões judiciais, para saber, olha, como é que fica, né? Eu dei o lance como Daniel, mas veja, eu quero dividir esse lance aqui, seu leiloeiro, com o Tiago, eu quero que os dois, já no auto de arrematação tem que ter isso ou não? Eu posso na carta de arrematação? Muito provavelmente os dois já tem que estar no auto de arrematação, porque a carta de arrematação vai ser quase como um carimbão ali do juiz dizendo, olha, né, estou homologando aqui esse auto de arrematação, não houve impugnação nenhuma, espeça-se a carta de arrematação, que é o documento formal, para fazer a transferência para o arrematante na matrícula do imóvel e, eventualmente, emitir o mandado de desocupação e emissão na posse. Então, como primeiro cuidado, falar, dá uma combinada com os custos primeiros, ver como é que é o procedimento, o leiloeiro, o que você precisa estar habilitado ou não, para você não ter nenhuma surpresa, se você está dependendo que uma outra pessoa entre com você para estar com o nome na matrícula. Perfeito. Você passou um pouquinho aqui na parte legal aqui dos riscos e problemas aqui, mas da formalização, então, só para fechar, a carta de arrematação ou a proposta, quando for um compromisso de compra e venda, a proposta quando for um extrajudicial ou venda direta feita direto ao banco, sai em nome de todos, e você já colocou vários pontos que são importantes de atentar, né? E o segundo ponto é que quando a matrícula for a registro, quando o imóvel for a registro, a matrícula, todos estarão na matrícula criando um condomínio. Isso é super importante, pessoal. A gente vai falar mais sobre isso. É isso, né? A formalização, alguma observação aí, Daniel, sobre a formalização, tudo certo? Só complementando o que o Thiago falou, e depois eu quero ouvir você sobre essa questão da Caixa, porque parece que na Caixa é mais simples mesmo, né? Que você arremata em nome de um, mas logo depois, na hora que vai formalizar, você consegue aumentar e diminuir as porcentagens e colocar os seus
amigos condôminos também, né? Para depois formalizar. Agora, quando a gente fala de leilão judicial, principalmente, pessoal, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o sistema do leiloeiro, ele foi criado para uma pessoa, né, que vai lá, se cadastra, faz o login e dá lance em nome próprio. Inclusive, eu já tive clientes que falaram, não, Daniel, dá nome aí, dá o lance aí no seu nome com o seu login e depois eu pago. Eu falo, negativo. Porque se eu dou lance no meu nome e não pago e o meu cliente não paga, quem é responsável por essa arrematação sou eu, Daniel. Então eu vou Pode ficar ser lá pior que ser fiador, hein, meu? cara, você fica com um pepino gigante. E assim, eu já tive vários clientes que pediram isso e já vi vários colegas fazendo essa burrada. Então, uma dica: não dê lance no seu nome para cliente. É furada. Se ele não pagar, você vai ter um pequeno, grande problema, tá? Então, assim, o sistema do leiloeiro ele foi feito para um cadastro de uma pessoa dar lance em um determinado imóvel. O que eu aconselho a fazer? Isso é uma questão prática. Que o Thiago falou, perfeito. Liga para o leiloeiro e combina antes. Leiloeiro, ó, eu, Daniel, no login tal, vou dar um lance, só que na hora que você for formalizar esse ato no auto de arrematação, você vai colocar aqui 50% é do Daniel e 50% é do Thiago. Tudo bem? Ok? Ele vai te dar esse aval? Maravilha. De preferência, documente esta comunicação. WhatsApp, e-mail, para que se isso der errado lá na frente, você fala, não, ó, mandei para o leiloeiro, obtive essa resposta, ele ia fazer dessa forma. Tá? Porque qual que é o risco? Se o auto de arrematação sair em nome de um só, você vai ficar na dependência do juiz de aceitar essa modificação. E aí é um problema. O juiz pode falar, não, cara, o auto de arrematação, que é o documento que formaliza o leilão, o ato do leilão, veio que só o Daniel arrematou. Eu não posso modificar isso agora. E aí você vai ter um problema. Por quê? De duas uma, ou esse imóvel vai ficar só no nome do Daniel, e aí a gente vai ter que ir para outra modalidade que a gente vai falar daqui a pouco, que é o contrato entre particulares, né? Ou a gente vai ter que pagar aí o imposto de transferência para colocar 50% no nome do Thiago depois que eu conseguir registrar essa minha carta de arrematação no meu nome. Então você já vai sair perdendo dinheiro para fazer esse conserto legal do que precisa, né, para colocar os 50% no nome do seu colega condômino junto com você. Então, muito cuidado, combine com os leiloeiros, de preferência antes do leilão, pessoal, não deixa para fazer isso depois que deu o lance. Liga antes, já deixa tudo combinado, tudo bonitinho, para não ter nenhum tipo de surpresa desagradável, tá bom? Esse ponto que o Daniel levantou aqui é super importante. Eu vejo as pessoas tratando leiloeiros como se fosse uma entidade única, padronizada, harmônica e com o mesmo nível de profissionalismo, digamos assim. E isso está redondamente enganado. Então, tem leiloeiro que você consegue, sim, depois que arrematou, liga para ele e ajusta. Mas eu vou dizer que é exceção. E aqui no nosso caso, leilão é minimização de riscos. Todo investimento é minimização de risco. Primeiro olha o risco e depois você olha o benefício. Então, façam isso. Entrem em contato antes com o leiloeiro, informe que você formalize como você quer comprar com várias pessoas, etc. Aqui, pessoal, uma dúvida, na Pô, verdade, André, até essa para sua passar uma frase aí informação. merece um corte, hein, cara? Ficou bonito pra caramba essa sua fala, eu gostei, Ficou, hein? Pô, até anotei aqui mentalmente, já vou colocar. Pô. Beleza. Ó, no judicial, a gente pode solicitar o leiloeiro dizendo, ó, o André vai ter 10%, o Thiago tem 30% e o Daniel tem 60%. No extrajudicial também é possível fazer isso? Sim, né? Ele põe isso no auto de arrematação. Sim. Ah, tá, auto de arrematação. Vai depender muito do nome do banco, mas é possível. Pessoal, não existe nenhum impeditivo de você adquirir qualquer tipo de imóvel de forma cotizada, né? Pô, vou dar um exemplo muito simples. Normalmente, quando você é casado, aqui, dependendo do regime de casamento, a sua aquisição desse imóvel já é cotizada. Então, não existe nenhum impedimento. E no leilão, de novo, é uma forma de aquisição de um imóvel. Então, não existe nenhum impedimento legal para que você não faça essa compra dessa forma. De novo, o banco, o leiloeiro, todo mundo quer vender. Ele não quer saber se vai estar uma pessoa na matrícula ou 10. De novo, 10 vai ser mais trabalhoso para ele, que vai ter que fazer o auto de arrematação, colocando o nome de cada um deles, documento de cada um deles, regime de casamento de cada um deles. Mas o intuito do leiloeiro é vender, né? Independente Perfeito. de ser para uma ou para 10 pessoas. Ó, então, pessoal, quando a gente está falando de leilão judicial e extrajudicial, que está rolando com o leiloeiro, conversem com o leiloeiro antes, coloque a participação de cada um, formalize isso antes, etc., para não ter nenhum tipo de problema, ou, na verdade, não ter nenhum tipo é impossível, mas para minimizar os seus riscos. No caso específico da Caixa Econômica Federal, da venda direta e venda online, que não tem a intermediação de um leiloeiro,
Pode-se sim colocar mais de um proponente. A questão aqui é que, diferente do que a gente acabou de falar dos judiciais e extrajudiciais, não há a possibilidade de colocar percentuais de participação. Todos, do ponto de vista da Caixa, têm participação igual. Mas depois eu posso fazer isso na escritura, eu posso fazer isso na matrícula? Pode, mas já vimos vários problemas em relação a isso, do tabelião não aceitar, de o registrador não aceitar. O tabelião você muda de tabelião, né? Você pode procurar um que aceite, mas o registrador não, né? Então, esse é um ponto super importante de ter claro entre as pessoas que estão cotizando, para eventualmente fazer um contrato em relação a isso. Pessoal, seguindo, porque como sempre a gente vai se alongando nos temas, o que é muito bom. André, até para eu aprender também, é sempre bom a gente estar aprendendo coisas novas. Então, na Caixa Econômica Federal, quero comprar financiado, o contrato vai ser feito pela Caixa, né? Então, o percentual vai sair igual. Se tem 4 pessoas, é 25% para cada um. Não tem como mexer nisso. Na verdade, assim, na proposta, Tiago, você coloca os proponentes, não coloca o percentual que cada um tem. Não, até eu entendi, mas daí vai ser feito esquece que é uma compra à vista. Vamos para o financiado, que é a Caixa Econômica Federal que vai produzir esse contrato. Lá, quando você estiver falando com o gerente, você pode falar, mas a gente botou os proponentes 4, mas na verdade, cara, eu estou entrando com 80% e os outros 3 estão entrando dividido no percentual de cada um. Os gerentes, eles admitem isso ou não? Eles vão seguir, não? Não, é contrato padrão e são todos corresponsáveis, na verdade. Aprova o crédito de todos, então se alguém tem nome negativado, etc., não consegue fazer a aprovação do crédito, né? Então não vai dar certo. E se todos estão comprando de forma financiada, tem que ser aprovação de todos e todos são corresponsáveis, né? Então não adianta nada você ter um crédito maior do que o meu. Não, até aí tudo bem, você está falando que eles são devedores solidários, aí não vejo nenhum problema. A minha pergunta foi, eu consigo colocar percentuais diferentes negociando com o gerente da Caixa ou não? Na matrícula? Não, o contrato é padrão, você vai fazer isso depois no registro do imóvel. No registro de imóveis, obviamente, ele não vai aceitar. Tem um contrato da Caixa dizendo 25, 25, 25. Esse é o ponto. Nenhum registrador vai aceitar isso. Na escritura pública, como é uma escritura pública, talvez, né? Vai vir a documentação da Caixa Econômica Federal, mas no tabelião aí você pode, mas no registro de imóvel não tem nem como ele aceitar, né? Mas que eu vou aceitar, tá 25, 25, 25, 25, ou sem diferenciação eu vou atribuir percentuais diferentes? Aqui, na verdade, pessoal, eu vou até checar, e a gente volta a falar disso depois. Porque quando você entra na negociação, vamos ao fato, a proposta sai com vários proponentes, 100 percentual de cada um. E depois, como que eu faço para dividir os percentuais? Negociação. E aí você vai ter que conversar com o gerente da Caixa, e como a gente disse do leiloeiro, a mesma coisa no gerente. Pode, não pode, etc., né? Você comentou aqui, Tiago, não sei se eu me entendi bem, mas enfim, só para ficar claro para todos, né? Quando você compra financiado, não precisa da escritura pública. O contrato de financiamento tem força de escritura. E o contrato da Caixa, como de todo banco, é super padrão, né? Ali coloca-se todos são solidários em relação àquele negócio. Eu preciso checar se há essa possibilidade. Eu confesso que eu não sei. Nos casos que eu já participei diretamente, não dá por ser uma questão padrão, né? Você entrar e negociar. É porque o contrato é padrão, mas você tem os campos customizáveis. Não veria nenhum problema, né? Não, 25 para um 75. Na verdade, não é nenhum problema, né, Tiago? É a forma correta, cara. Se eu quero comprar 80 e o Tiago quer comprar 20, tem que ter uma forma de formalizar essa questão para deixar tudo às claras, porque senão, de novo, você encontra problemas no futuro em todos os próximos passos que você vai dar nessa relação. Aí tem essa questão do sistema da Caixa Econômica Federal, assim, né? Tem muitos especialistas em essa questão mais procedimental, mas enfim, vá atrás da informação, ou se vai alguma pessoa que tiver visto esse vídeo, quiser deixar um comentário aí, a gente está aqui para aprender. A gente tem bastante conhecimento, não vamos negar aqui, mas a gente está sempre aprendendo, mesmo que sejam coisas aparentemente mais básicas, a evolução é contínua sempre. Perfeito. E gostei do comentem aí embaixo para falar, de repente a gente falou alguma coisa que não está correta. Ou outra coisa que é super importante, né, gente? Essas regras a gente conversa hoje, amanhã muda, né? Então, assim, a Caixa, por exemplo, por falar dela, está começando agora com os processos totalmente digitais, ela chama de nato digital. Então, assim, mudanças acontecem sempre, né? Perfeito, falamos da formalização. Pessoal, só para a gente andar mais rápido aqui, então, vamos andar em paralelo, né? Essa forma de formalização que nós comentamos é em que todos estão na matrícula, né? Então,
arrematação conjunta, conversa com o leiloeiro, coloca todo mundo, e lá no final, na hora do registro de imóveis, todo mundo entrou na matrícula, e ali sim, com certeza, deveria estar as participações de cada um, é o ponto que a gente comentou anteriormente. Uma segunda forma que a gente vai discutir aqui hoje é quando nem todos entram na matrícula. Uma ou mais pessoas desse grupo entram na matrícula e outras participam apenas como investidores. A gente está chamando aqui de contrato entre as partes, né? Nem todo mundo entra na matrícula. A formalização, eu já vou passar rápido aqui para adiantar. Tiago e Daniel, complementem se vocês acharem prudente, mas na verdade a formalização desse tipo de cotização é um contrato entre as partes. Cria-se um contrato entre eles, colocando as regras, eventualmente o que cada um faz e assim por diante. É isso? Complementem aí, pessoal, sobre esta forma. Posso ir nessa? É o seguinte, uma pessoa vai participar do leilão, por exemplo, eu, Daniel, vou lá, me cadastro no site do leiloeiro, dou o lance e ganho o leilão. Todos os atos na sequência, eles vão ser do Daniel, tá? Porque eu vou registrar ele única e exclusivamente no meu nome. O que eu vou fazer com o André e com o Thiago, que vão ser meus sócios, vão colocar o dinheiro nessa operação? Um contrato falando, ó, desse imóvel tal, o Thiago tem 33%, o André tem 33% e o Daniel tem 34%, vai, só para dar o 100%. E esse contrato ele vai ter força nesta relação Thiago, André e Daniel. Na verdade, Thiago e André com o Daniel, porque o Thiago e o André também não têm vínculo um com o outro. Né? O vínculo é com o Daniel, que é o proprietário real desse imóvel, que vai estar lá registrado na matrícula bonitinha. Então, a gente está falando dos facilitadores, qual que é uma facilidade? É menos burocrático nesse aspecto de que só uma pessoa vai fazer todo este trâmite. Uma pessoa vai arrematar, vai dar o lance lá no site do leiloeiro, vai ser só a documentação daquela pessoa, só aquela pessoa vai ter que assinar toda a documentação, então traz esta facilidade, mas que tem um ônus muito grande, que é a segurança da operação, mas que aí a gente vai falar mais para frente. Mas assim, o trâmite ele se torna mais simples, porque só depende de uma pessoa, uma única exclusiva pessoa vai lá e faz todos os atos necessários para registrar a propriedade em seu nome. Mas a formalização é via um contrato. Contrato, cara. Na verdade, o arrematante vai ser um só, né? E aí vai sair o auto de arrematação em nome dele, a carta de arrematação em nome dele, mas a relação entre as partes vai ser por um contrato particular. Perfeito. Tiago, alguma observação? Posso seguir? Cara, eu tenho muitas observações, mas na parte das desvantagens, porque é algo que me toca pessoalmente, né? Não, mas a gente só falou das vantagens, calma lá. Assim, ok, já vou fazer um pouquinho de introdução para a desvantagem, né? O André falou em português a famosa frase "There is no such thing as a free lunch", do Milton Friedman. Não tem almoço grátis. Tem outra frase também que eu sei que o André conhece, e eu gosto bastante, que é do Thomas Sowell, que "There are no solutions, only trade-offs". Está querendo dizer, não tem a vida não tem solução. Não tem o arco-íris dourado com o duendes cantando. Há sempre trocas, né? Então a gente vai falar das trocas. Por que as pessoas fazem? Porque é muito mais fácil. Coloca bota 5 aí, vamos arrematar esse imóvel em quantos? Faço um grupo de WhatsApp, eu tenho um grupo de WhatsApp, você tem, vamos comprar esse imóvel, vamos. Quantos querem entrar? Eu, 23 pessoas querem entrar. O imóvel vai ficar no nome de quem? Vai ficar no nome do Daniel. Pô, custa quanto? 2.300.000, cada um tem 100 mil. Tem, né? Vamos comprar, pô, conseguimos comprar. Pô, é óbvio que é muito mais rápido. É óbvio que é muito mais. As pessoas vão se juntando e vão fazendo as coisas. Então, go, vamos fazer. Então, assim, não tem nem muito como competir contra isso. Como é que eu vou competir? Eu que vou arrematar sozinho, o Thiago, eu, o Daniel, com a pessoa se organizando e 97 pessoas para comprar imóvel. Então, é muito eficaz e eficiente essa forma de arrematar imóvel. Não há a menor sombra de dúvida disso. Mas, there are no solutions, only trade-offs. Isso não vem de graça, isso vem com riscos. E além do risco do direito real, pessoal, que vou deixar o Daniel explicar um pouco melhor, eu vou entrar em outros riscos que, para mim, as pessoas não sabem, que a gente... Não sei nem se a gente grava um programa sobre isso, para não trazer atenção para esse tema, que é um passivo fiscal que se cria, que é absolutamente grotesco. É raro.
Pode ser que seja raro, pode ser que nunca aconteça, mas vamos evoluindo. Deixa o Daniel falar e já entra nas desvantagens aí. Eu não sei se quer falar mais alguma coisa da questão de vantagem. Pessoal, lembrem de ir comentando essa diferença entre todos na matrícula e o contrato entre partes, né? O que o Daniel comentou. Contrato entre partes, tá? Tudo isso agora, até essa questão fiscal tal, é contrato entre partes. E assim, Thiago, acho que é uma coisa que a gente já tem, principalmente quem vem do direito, né, tem muito isso enraizado. Quando você abre mão de segurança jurídica em algumas questões por celeridade, você está assumindo um risco que muitas pessoas, muitos leigos não conhecem. E eu acho que esse seu alerta é importante por conta disso. Mas assim, eu me segurei para não falar das desvantagens, que são, na minha opinião, muito maiores e muito mais perigosas do que as vantagens, mas a gente vai chegar lá. Beleza, toca a ficha então, André. Não, eu até estou pensando aqui assim, da gente separar quais são os riscos, problemas, barras vantagens, né? Eu acho que a grande vantagem aqui é a que o Thiago já comentou. É muito simples, né? Na verdade, a gente senta, organiza, vamos fazer e vamos para frente. Extremamente simples, né? Menos burocrático e mais celery, né? Menos burocrático e mais rápido. Muito rápido. O trade-off disso daqui são certos riscos, né? Então vamos olhar o outro lado da moeda. É rápido, é fácil, a gente consegue fazer. Você entra na internet, procura um modelo de contrato entre as partes, vai lá, adapta, usa as IAs aí para te ajudar, fez o contrato, assinou, tá tudo certo. Qual o problema? É que isso traz depois. Qual é o outro lado da moeda? Qual o trade-off? Vamos começar em ordem. Vamos falar primeiro dos problemas que a gente encontra na operação com todos na matrícula, a operação legal, correta, né, que seria a forma mais segura de fazer. Eu acho que é importante. Quer aí, Thiago? Claro. Vantagens e desvantagens. Pô, vantagem é que você está com o seu nome na matrícula, você tem o direito real. A gente já falou aqui algumas vezes. Mas é importante entender que no direito tem um conceito muito claro, que é entre direito pessoal e direito real. Tem um grande professor, um grande educador, que é o professor Salomão, muitos devem conhecer. Ele é um comunicador nato, um professor ótimo, e eu acho interessante que ele fala, olha, os contratos de gaveta, assim, né? Eu estava vendo uma série de contratos de gaveta dele, fala, o contrato de gaveta, com aquele jeito dele, o sonho dele é ir para a matrícula. O sonho de todo contrato é chegar na matrícula. Por quê? Porque quando o seu contrato chega na matrícula, quando o seu nome está na matrícula, quando o nome do André está na matrícula lá da mansão que ele mora, lá com 22 quartos, né, que um dia a gente vai conhecer, o direito dele, ele pode opor esse direito contra todo mundo. Se o Lula, o Bolsonaro, não, André, você não é o dono, não, tá aqui a matrícula, eu sou o dono. Acabou. O direito real tem essa capacidade de ser oponível contra todos. Então, o fato do André ser proprietário de um apartamento X na Vila Madalena, ele consegue opor esse direito contra todos. Lembre-se que o proprietário ele tem a propriedade tem algumas atribuições. Usar, gozar, o gozar, né, no intuito de usufruir, então eu posso alugar, eu posso dispor, então eu posso alienar, e eu posso reivindicar. E é esse atributo da propriedade que a gente usa para entrar com a ação da emissão da posse. Quando a gente compra um imóvel da Caixa Econômica Federal. Olha, doutor juiz, eu tenho a propriedade, eu tenho o direito de usar e eu tenho o direito de reivindicar contra quem quer que seja, né? E o André tem o direito de reivindicar contra quem quer que seja que, de alguma maneira, ameaça o direito de propriedade dele. Então, como o professor Salomão fala, vamos aqui só no todo mundo na matrícula. Então, a vantagem é que você está com o seu direito real lá. Está em condomínio? Tem dificuldades? Tem problema de estar em condomínio? Tem. Qual que é uma da dificuldade clara de você estar em condomínio? Bom, se eu estou só eu e o Daniel, ok, é eu e ele. Os documentos meus, da esposa dele, não sei se ele é casado, e ok, vamos lá, são duas pessoas, é tão complexo. Agora, puxa, vamos fazer um grupo de 27 pessoas e umas 27 pessoas na matrícula? Dá para fazer? Tá. Mas o leiloeiro não vai ficar muito feliz, o cartorário, ninguém vai ficar muito feliz com isso, porque imagina a documentação de 27 pessoas. E aí depois, imagina para vender. A pessoa que vai fazer a due diligence nisso, né? O comprador bem assessorado com o advogado, vou pegar a certidão de 27 pessoas, começa a ficar uma coisa meio infernal. Se eu vou comprar uma empresa de 500 milhões de reais, ok, eu pago lá um baita de escritório e eles estão preparados para fazer esse trabalho. Eu vou comprar um apartamento de 400 mil reais, então fica muito difícil. E você traz bastante risco também, porque se um desses 27, você está em condomínio. Quando você está em condomínio, todo mundo tem que assinar para vender. Se a gente está em 10, um fala, eu não assino, acabou, não vai vender.
não vai vender o imóvel como um todo. Se você quiser vender daí, você vai ter que entrar com a gente chama no direito uma ação de dissolução de condomínio. E se ninguém se entender, você vai para leilão. E isso é muito comum em áreas rurais, né, que você tem que fazer dissoluções de condomínio. O Daniel, poxa, né, ele, sei lá, resolveu fazer o jogo do tigrinho, tomou crédito e deu, e daqui a pouco entra uma penhora. O pessoal vai fazer lá no site dos registradores, o que o Daniel tem no nome dele? Ele tem 50% de uma propriedade. Beleza, penhora a propriedade dele. Olha só o rolo. Eu, Thiago, vou ser prejudicado por uma dívida do Daniel em condomínio, porque ele penhorou a minha parte. Inclusive, a minha parte pode ser vendida, talvez, em leilão, que é o artigo 843. Então... mas pode ser vendida, mas tem que preservar a integralidade do dinheiro, né? Seria uma só para solução, deixar claro. É verdade. Mas você, quem vai comprar um imóvel que está penhorado, a 50% penhorado, ou você se livra dessa penhora, eu não posso comprar, porque senão é fraude de execução. Então, existe a vantagem de estar todo mundo, você tem um direito real, você tem um direito forte, existe a desvantagem. Claro, quanto mais pessoas, mais burocrático vai ficando, seja para você comprar, seja para vender depois, você tem um risco, a pessoa morre, a pessoa falece, a pessoa... Falece a mesma coisa, a pessoa falece, a pessoa divorcia. Veja, se a pessoa divorcia condomínio, a mulher fala, não, ele falou que era solteiro, mas não é solteiro, entendeu? E aí você vai ficar amarrado numa situação, às vezes, por vários anos. Então, there is no solution, only trade-offs. Você quer comprar mais imóveis, você vai todo mundo na matrícula, você tem mais segurança jurídica, mas você carrega risco de outras pessoas com você, né? Mas eu fiz 15 operações com o Daniel, mas o Daniel resolveu separar, resolveu, sei lá, fazer implante capilar e cair na vida louca. E aí eu tenho 15 imóveis com ele, eu tenho 70% do meu patrimônio junto com ele e vou ficar enrolado nisso aí porque ele resolveu separar e brigou com a mulher quer... Cara, então não há na vida solução para tudo. Você vê o que é mais importante para você, até que tipo de risco você está ok em assumir e qual é a vantagem que você vai ter em relação a tudo isso. Então, acho que eu falei demais, vou deixar o Daniel aí complementar ou adicionar qualquer coisa. Eu tenho um outro bônus que eu vejo, mas eu vou falar depois. Pessoal, eu acho que o Thiago falou... Fala agora que o nosso tempo está acabando. Não, mas deixa eu só falar do direito real de propriedade, que eu gosto das minhas analogias aqui, que eu acho que é importante para deixar claro. Cara, o direito real de propriedade, quando você está com o nome na matrícula, você tem uma bomba atômica. Ela é muito forte. Então, assim, você pode brigar por esse imóvel contra quem você quiser. Eu brinco que se os ETs invadirem a Terra, você tendo um direito real de propriedade, você pode ir lá e brigar com o ET, de tão forte que é esse direito. Né? O ET não pode entrar na sua propriedade, você pode ir lá e tirar ele. Então, é um direito muito forte. O direito pessoal, cara, eu brinco que é uma biribinha, que eu posso atirar contra o Thiago, né? E aí já entrando no outro tema. Mas, assim, outra vantagem que eu vejo de estar todos na matrícula é a questão fiscal. É muito mais fácil, né? Assim, tá ali, 50% é do Thiago, 50% do Daniel, fizemos essa operação, tivemos lucro, cara, eu vou pagar os 15% do que a gente obteve de lucro do Daniel, os 15% ali do Thiago, cada um pega seu dinheiro, problema encerrado, tudo certinho, fisco feliz, Thiago feliz, Daniel feliz. Então, fiscalmente falando, é a forma correta de se fazer essa operação. Vai trazer lisura, vai trazer facilidade, vai ser visível, tudo certo, tá? Vai lá, André. Desculpe, só complementando, Daniel, do ponto de vista fiscal, as pessoas que compraram imóveis já sabem, mas talvez quem esteja iniciando, quando você, tanto o tabelião como o registrador de imóveis, ele tem uma obrigação legal de fazer o que a gente chama de DOI, chama-se Declaração de Operações Imobiliárias. Isso por quê? Porque com o avanço da tecnologia, vários sistemas, vários órgãos, instituições, eles foram se interligando. Então, hoje a Receita Federal sabe quem comprou, quem vendeu, porque o cartório tem que emitir essa DOI. Então, essa por fora, que era muito normal, e ainda tem, vai ter uma DOI, o cara comprou aqui vendeu por R$1 milhão. Mas isso vai chegar para o fisco. Legal. Mas o fisco tem acesso também com a movimentações bancárias, depositaram no mesmo dia que vendeu R$1.300 milhões. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, a DOI, ela bate. Quando está todo mundo na matrícula, vendeu aqui. Quem eram os proprietários? André, Daniel e Thiago, em partes iguais. Beleza. Eu vou lá, faço uma guia as declarações, todas elas vão bater.
a DOI, com o ganho de capital, com o que está na minha declaração de imposto de renda. Então, fica fácil explicar qualquer coisa. Eu nunca vi ninguém que faz as cotizações sem nome na matrícula me explicar. A explicação é, mas é que o imposto vai ser pago, então a Receita Federal não vai olhar. Quem fala isso é que não... E eu não sou advogado tributarista, não entende muito bem quem é a Receita Federal. Porque, veja, não é só pagar o tributo. Claro, se não tem tributo para pagar, às vezes não tem problema, mas tem obrigações acessórias, tem questão de lavagem de dinheiro. Estou dizendo que as pessoas estão fazendo lavagem de dinheiro, mas estou dizendo que, né, alguns sinais amarelos vão sendo ativados ali nos sistemas da Receita Federal. Então, você começa a DOI, principalmente você começa a fazer várias operações, 20, 30 por ano, e a DOI começa a não bater, então você começa a carregar um risco fiscal. Um risco fiscal, que eu não sei se a gente... até acho que a gente está terminando o nosso horário, talvez vamos deixar isso para um segundo programa, e a gente termina. O que vocês acham? Não sei. Eu acho que para mim é um tema muito importante mesmo. Totalmente importante. Falar, cara. Porque tem tudo a ver com esse assunto determinado quando a gente fala de fiscal, principalmente quando a pessoa não está na matrícula. Então, acho importante a gente já tratar disso agora, por mais que estenda um pouquinho. O pessoal já está acostumado a ver nossos vídeos longos mesmo. Não, perfeito. Então, vamos lá. Então, assim, depois o André, Daniel, recomendo. Deixa eu só fazer uma observação rápida, importantíssima aqui, duas coisas. Fiz uma consulta online aqui, pessoal. No caso da Caixa, quando é comprado em mais de uma pessoa financiado, o percentual de cada um vai em contrato, mas é proporcional à renda de cada um. Super importante isso, tá? Então, acaba tendo que ter um acordo entre as partes aí com relação a isso. Eu vou detalhar, a gente fala isso num próximo ponto. Só sobre essa questão tributária, eu já cansei de ver as pessoas tentando dar jeitinhos para economizar alguma coisa no imposto de renda, e muitas vezes é um valor muito, muito baixo. E eu vou fazer uma analogia grosseira aqui, mas eu acho que deixa bem clara a situação. Você entrar numa discussão com o fisco é que nem fazer sexo com um gorila. É quando, onde e como ele quiser. Não façam isso, saia do radar do fisco. Não vale a pena correr o risco. E muitas vezes você está assumindo um risco desproporcionalmente grande por uma economia muito, muito pequena. Isso é extremamente sério, né? E aqui nessa questão que a gente está falando de vantagens e desvantagens, no todos entram na matrícula, a tributação é uma vantagem, né? Muito mais fácil de você cumprir suas obrigações fiscais. Quando há um contrato entre as partes, o número de problemas que podem acontecer é infinito, né? Porque como que você transfere dinheiro, como que você recebe dinheiro, como que você declara isso do imposto de renda quando você passa de um ano para o outro com a cotização? Então, a complexidade tributária é muito maior e você se expõe a um risco muito maior. Só para fazer essa observação aí. Pode falar. Veja, André, você fala quando há alguma espécie de tentativa de sonegação. Aqui não. Pode ser que tudo seja pago ou não. Mas eu vou trazer outros riscos também que a gente não falou. Cotizar. Existe um risco também na cotização de você comprar mais imóveis. Se você fala que você é um arrematante profissional, e hoje muitas pessoas falam que são arrematantes profissionais, você está fazendo disso um comércio. Se você faz disso um comércio, você é uma pessoa jurídica. Existe instrução normativa, existe da Receita Federal relacionado a isso. Aí muitos é um mito, mas a Receita Federal nunca pegou, não conheço nenhum caso. Ok. Estou dizendo que ela vai fiscalizar, ou você vai ser pego. Desculpa fazer uma outra coisa, risco, pessoal, isso para mim é muitíssimo importante também. Se eu falo para você, Daniel, nunca surfou na vida. Aí eu falo, Daniel, se você entrar nesse mar aqui que está 2 metros e tal, você vai se machucar. Aí o Daniel vai lá e entra naquele mar e se machuca. Ele não assumiu o risco, isso é burrice. Agora eu falo, Daniel, se você entrar nesse mar, você tem 10% de chance de se machucar. Ele entrou no mar e não aconteceu nada. Não quer dizer que não teve risco. Ele assumiu um risco e esse risco não se materializou. Risco, pessoal, não é, eu já fiz 10 operações e não aconteceu nada, então não é arriscado. Cara, risco não é isso, pessoal. Risco não é isso, por favor, entendam isso. Risco é a probabilidade de algo acontecer. Você pode passar a vida inteira fazendo alguma coisa que tem um risco e isso não acontecer. Mas não quer dizer que você assumiu um determinado risco. Quando você começa a fazer diversas operações e se auto-intitular rematante profissional, isso é cara e crachá. Ainda mais se você tiver um Instagram. Se você sofrer qualquer fiscalização da Receita Federal, e por que pode começar uma fiscalização da Receita Federal? Porque, eventualmente, a DOI não bateu e tudo mais. Quando começa uma fiscalização da Receita Federal, meus amigos, você não tem noção do que é. Eles vão olhar o fio de cabelo.
assim, até no grupo que eu tenho lá, das pessoas que compraram o livro, 2 pessoas que fazem até fora da matrícula, passaram fiscalização, estão há anos. Anos. Há anos. E a Receita Federal, não, mas isso aqui foi a minha mulher que transferiu dinheiro e tal. Prova. Não tem prova. Coisa de 5 anos atrás, né? De 5 anos, ele se Ô, achar Thiago, que ele vai lá para trás. Só terminar, Daniel, já passo para você, desculpa, depois você pode falar quanto tempo você quiser. E as pessoas, elas não fazem noção, porque, primeiro, às vezes elas não são advogadas, segundo, elas são mal começaram a ser advogadas, ou terceiro, elas não atuam nessa área, eu também não atuo. Mas os meus pais, eles eram auditores da Receita Federal. Eu conheço, faço perguntas para pessoas que atuam com isso. Imagina você que comprou 77 imóveis e você, às vezes, nem contrato mais fez. Como você vai explicar isso para a Receita Federal? O que entrou, do que entrou, de tal, saiu, vai ser... Basicamente, se isso acontecer, colegas, você vai sofrer uma vivissecção. Se você não sabe o que é vivissecção, eu lembro quando eu era estudante da UFSC, que até um amigo meu fez a monografia, vivissecção é quando você corta um animal vivo para estudar. A Receita Federal vai fazer uma vivissecção em você. Você vai ser cortado vivo. E se você não tiver comprovação de tudo isso, ela pode considerar a pessoa jurídica, ela pode aplicar o lucro presumido, ela pode arbitrar o lucro. Não necessariamente você vai para o lucro presumido, ela arbitra o lucro. Eu não acho que é lucro presumido, eu acho que você teve um lucro de X nessa operação. Ela pode aplicar multa de 225% e você pode simplesmente quebrar. Então, assim, quando eu vi que acontecia muito isso em leilão de imóveis, não estou dizendo que isso vai acontecer ou que isso é extremamente provável que vai acontecer. E desculpa, Daniel, eu sei que você está querendo falar, você já vai falar. Mais um ponto que eu quero conectar e já deixo você entrar, meu amigo. Me desculpa mesmo. É que eu acho só que você não falou do ponto mais importante até agora. Mas eu acho que você vai falar agora. Fecha com chave de ouro. Outro ponto é que houve uma reforma tributária no Brasil e agora pessoas físicas que fazem mais de 3 operações com imóveis, elas vão começar a pagar tributo sobre consumo. Antigamente, a gente só pagava tributo sobre ganho de capital, tributo sobre a renda. Agora não. Então vai ficar até mais difícil você fazer várias operações de leilão, porque você vai ter uma carga tributária maior a partir de 2028. Por que eu estou falando isso? Porque a Receita Federal falou, puta, quem compra mais de 3 por ano vai ser contribuinte do IVA dual. Então a Receita Federal já está começando a dar assim que ela vai começar a olhar mais para essas transações imobiliárias, né? De pessoas físicas. Então, eu sinto isso como uma movimentação da Receita Federal. A Receita Federal, às vezes, ela começa a se movimentar. Em 2015, quando o Daniel estava começando, eu já arrematava, ninguém falava de leilão. Agora, muitas pessoas estão falando de leilão. Isso começa a acender. Às vezes, um auditor fiscal vai ler aquilo ali, pô, vou comprar junto também, não estou nem aí. Mas, às vezes, um auditor fiscal daquele, cara, mas peraí, tá certo isso aí? Você não sabe. Você não sabe o que está sendo gestado, entendeu? Então, é assumir um risco que você não consegue mensurar qual a probabilidade dele acontecer. Mas já falei demais. Desculpa, Dani, pode falar. Não, imagina, é sempre um prazer te ouvir. E, cara, eu acho que, assim, esse seu final foi perfeito. Hoje, pessoal, tem muita gente falando de leilão de imóveis. Então, de novo, tá lá o auditor na casa dele no Instagram, aparece um vídeo de leilão, 2 vídeos de leilão, 10 vídeos de leilão, ele fala, opa, leilão, o assunto tá quente. Aí ele entra no YouTube, um monte de gente falando de leilão, um monte de curso de leilão. Cara, isso vai chamando atenção. De novo, o fisco se preocupa com o quê? Com o que movimenta muito dinheiro. E hoje o mercado de leilão ele vem crescendo e vem movimentando cada vez mais dinheiro. Eu concordo com o Thiago. Significa que vai acontecer? Não sei, não tenho bola de cristal. Mas se eu quero assumir esse risco para mim, meus clientes, cara, é óbvio que não. O meu papel é trazer o máximo de segurança para todas as operações possíveis. Porque você fazendo tudo certo, já tem o risco de alguém olhar para alguma coisa e te encher o saco. Imagina você fazendo algo errado e que você saiba que está errado. E agora o que eu falei, Thiago, que você falou que eu acho que é o mais importante, cara, apesar de todo esse ônus fiscal que você pode ter e quebrar, você corre no segundo risco, que é o risco criminal. Pô, imagina você responder um processo criminal por uma questão dessas, cara. De novo, a gente tá falando de uma coisa muito séria, que, assim, você ser fichado criminalmente impacta na sua vida em vários aspectos, né? Normalmente é uma coisa muito traumática para a própria pessoa, para a família,
E uma coisa que você, às vezes, fala, puta, meu, nunca vai dar em nada. Imagina, eu já fiz 50 milhões de vezes e nunca aconteceu nada, vai acontecer agora. E na hora que acontece aquilo, ai, mas eu não sabia, mas puta, eu não esperava. E aí, meu, não adianta chorar pelo leite derramado. Vai ter que se virar, responder, se defender e, meu, colocar a mão pro céu e torcer para as coisas que derem certo, porque vai ser difícil. O risco criminal eu vejo com uma certa dificuldade assim de chegar. Não estou dizendo que ele seja, mas concordo com você que pode ter alguma coisa, mas acho um pouquinho mais difícil. E aqui, você está falando? Não estou falando nada. Seu dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Você tem que ter informação. Tem informação? Isso não quer dizer... Cara, eu falo, não, eu sei, eu sou o Daniel, eu sei que tem esse risco, mas eu quero fazer várias arrematações porque eu estou ganhando dinheiro com isso. E se vier o risco depois, ok, eu quero assumir esse risco porque eu estou vendo, minha vida está melhorando, as coisas estão acontecendo. Ok, não há problema nenhum assumir risco desde que você saiba que há um risco. Não é o papel assim de um educador ou de pessoas que falam isso é falar. O papel do médico é dizer: você tem uma condição, você tem esse tratamento X, tratamento Y, nenhum tratamento. O médico vai falar: faça. Você tem esses 3 caminhos. Qual caminho você quer escolher? Cara, eu quero ir nesse caminho porque está dando certo, arrematei várias vezes, eu acho que não vai acontecer, esse risco fiscal, quando vier eu resolvo, estou ganhando dinheiro, troquei de carro, minha vida está... Cara, vai em frente, beleza, mas você sabe o risco, você assumiu esse risco um pouco mais consciente. Agora, simplesmente colocar como um avestruz, bota a cabeça no chão, não, isso não vai acontecer, porque não sei quem falou que não vai acontecer. Meu amigo, esse não sei quem, ele já fez alguma defesa, algum processo administrativo fiscal? Não. Como é que você está ouvindo esse cara? Pô, eu tô com um problema no coração, eu vou no ortopedista? Sim, não é porque a gente fala de leilão direito, eu tenho limitações no meu conhecimento, não é porque eu escrevi um livro de 1000 passos sobre leilão que eu posso sair falando de direito da CVM, não posso, não é assim, funciona, porque não é nem porque eu não livro, porque eu não tenho experiência. Então, desculpe se eu estou falando demais aqui, isso para mim é muito caro, sabe? Isso para mim é muito importante. O André, que participa do meu grupo, sabe que eu fico batendo nessa tecla diversas vezes, às vezes fico chato, e não é isso, é só para chamar essa atenção. Pô, já sei, beleza, vou assumir esse risco, segue em frente. O dinheiro é seu, a vida é sua, cada um sabe onde aperta e que riscos quer correr ou não. Tem o ponto que você comenta aí sempre, Thiago, de que não tem solução, somente os trade-offs, as escolhas, né? A gente falou de uma vantagem dessas duas possibilidades de cotização que nós falamos, todos na matrícula e contrato entre partes, que é a simplicidade. Mas a simplicidade tem seu preço, né? Que é justamente a complexidade dessas outras questões que você tem que lidar. E eu vejo muita gente levando a simplicidade da organização desse grupo para comprar para todas as coisas. E aí simplesmente ignora os riscos que tem, sobretudo os tributários. Né? Então, esse ponto é chave. Tiago, Daniel, você tem alguma coisa para falar? Vamos encerrando, porque o nosso tempo está mais que estourado já. Não, tenho sim. Eu concordo também, acho que o risco criminal é pequeno, mas é um risco que existe. E se acontecer, de novo, o problema é grande. E, cara, o ser humano ele tem essa questão, né, de tentar exteriorizar o que ele fez e deu certo para o restante. Ad E aí, infinito. exatamente, ad infinito, e aí as pessoas vão seguindo até o que tem menos conhecimento se ferrar e colocar toda essa teoria, essa tese por terra. Então, assim, pessoal, de novo, eu concordo com o Thiago, a gente aqui não é dono da verdade, a gente não está falando para ninguém fazer, deixar de fazer, porque o nosso papel é de alertar. E se você quer fazer, faça consciente dos riscos. De novo, cara, todo mundo assume algum tipo de risco na vida. Você sai na rua, você está correndo o risco de ser atropelado. Mas, assim, é importante que você tenha noção do risco e, de preferência, saiba manobrar esses riscos se acontecer a tragédia. Então, cuidado com o que você está fazendo, saiba o que você está fazendo e como você está fazendo. De novo, a gente colocou aqui alguns riscos, algumas coisas, mas no risco da cotização, sem estar na matrícula, existe o risco do, sei lá, o Daniel, o Thiago e o André o Daniel colocar o imóvel na matrícula no nome dele, o Thiago e o André não, o Daniel pegar o dinheiro e sumir com o dinheiro e não devolver, aí você tem um direito pessoal contra o Daniel e vai ter que achar dinheiro do Daniel, imóvel do Daniel, alguma coisa do Daniel, né? Então, são atividades que têm riscos, tomem cuidado, e a gente brinca muito que normalmente essas relações são muito baseadas em confiança. Tá fazendo com alguém que você tenha
muitos anos de experiência, pô, a pessoa que é próxima de você, de preferência, que você, de novo, põe a mão no fogo, que é perigoso, cara, ok, legal, vai lá, boa sorte. O que a gente quer é que as pessoas arrematem e ganhem dinheiro. Nosso papel é um pouco esse. Mas conheçam os riscos, estudem, saibam o que vocês estão fazendo nessas operações. Eu acho que é isso. Conheçam os riscos e mitiguem os riscos. E as Pra pessoas gente que estão com você. Com certeza. Deixa eu fazer só algumas observações para fechar, né? Sobre a questão do fisco, tenham em mente que os auditores do fisco, na verdade, a carreira de auditor fiscal é das mais desejadas dentro do Estado, né? É super bem remunerada e etc. Então, quem está lá são pessoas altamente capacitadas e inteligentes que estão lá para fazer isto, para fiscalizar, para autuar as pessoas que estejam fora. E o tempo dele, 100% do tempo dessa pessoa está dedicada a isso. E aí é exatamente o que o Tiago havia comentado. Segundo ponto ainda sobre o fisco. Se tem uma coisa que funciona no Brasil é fisco. E eu aqui sou da parte de sistemas, né, de TI, há uma coisa que é fato. À medida que a computação evolui, os alertas, os sinais amarelos e o volume financeiro envolvido nesses sinais amarelos cada vez diminui. Até pouco tempo atrás, vocês viram agora a celeuma que deu do Pix, de transações de R$ 5.000. São transações relativamente baixas. Num imóvel como esse, R$ 5.000 para lá e para cá é quase nada, né? Você E faz por por último, uma obra, né? parada. Precisa comprar, sei lá, um telhado, já foi R$ 5.000 de uma conta para outra Não, aí. mesmo nessa questão de uma pessoa só vai dar o lance, ela que vai pagar, né, pela arrematação. Então todo mundo vai transferir dinheiro para a conta dele, depois essa pessoa vendeu tudo, vai devolver o dinheiro. Tudo isso tem que estar muito claro para contar a história para o fisco. E os sistemas do fisco são sistemas top de mercado, assim, funciona. Então não minimizem o risco. E só para fechar, uma última parábola bem interessante também para esse tipo de situação de que está tudo dando certo até que dê errado, né? É a famosa parábola do peru de Natal. O peru de Natal, quando ele está sendo criado para ser devorado lá no final do ano, todos os dias o dono vai lá, dá comidinha, faz massagem, canta uma musiquinha. No começo ele arisca, ele foge. E à medida que vai passando dia a dia, que ele está sendo bem tratado, recebe a comidinha, a aguinha, está tudo certinho, sombra e água fresca, ele vai ficando mais confiante, até que o dono, ele chega, ele fica do lado do dono para dar a comidinha, até que chega o dia 24 de dezembro e o risco se concretiza. Então, não sejam o peru de Natal, né? Tomem conta, guardem, registrem as operações, as transações, porque essa história, em algum momento, vocês podem ter que contá-la, tá? Isso é super importante. Pessoal, não vou nem fazer considerações finais, Não, mas todos já fizeram. que você falou do Pode peru do falar. Natal, eu sei que, vamos assim, o nome técnico do problema do peru do Natal é o problema da indução. O que é o problema da indução? É você pegar dados, ou seja, por isso que eu falei do começo da dedução, ou seja, princípios gerais, eu vou para o específico. No problema da indução, você vai para o específico e tenta ir para o geral. E o problema da indução, ou o problema do peru, que foi uma história contada pelo Nicolas Taleb, no livro dele, A Lógica do Cisne Negro, é que o peruzão lá tá legal, ele vive 900 dias, pô, é bem tratado e tudo, e fala, puta, nada de mal vai acontecer. Como é que você pode dizer isso? Olha, eu tenho 900 pontos de dados aqui, tenho 900 dias que nada aconteceu, esse ser humano me tratou muito bem. Mas chega no próximo Milésimo dia. ele é sacrificado. Então, veja, esse é um problema técnico, um problema filosófico, um problema de estatística. Não é porque se eu falo, é até o nome do livro, não existem cisnes negros. Se eu falar, não, mas não existe cisne negro, faço essa afirmação e mostro, tem 10 milhões de cisnes brancos. Eu preciso só apenas de um ponto de informação do cisne negro para todos esses seus 10 milhões de dados não valerem nada. Na afirmação não existe cisne negro. Então, tome cuidado com o problema do peru, o problema da indução. Não é porque nada aconteceu que você sabe, ou os riscos que você tá envolvido. Tenha muito cuidado de olhar casos específicos e, de alguma maneira, transformar isso num princípio geral. Não é assim que a vida funciona, não é assim que a ciência funciona, e é muito legal essa história que você contou do problema da dedução na história do peru de Natal. Mas a gente fala mais sobre esse tópico, a gente fala sobre SCP, a gente pode aprofundar um pouquinho mais, e aí
Já vou me despedindo aqui do pessoal. Grande abraço. Daniel, alguma observação? Pessoal, cuidado no que vocês fazem. De novo, leilão é sempre uma atividade de risco. Quer ganhar dinheiro, tem que correr risco. Mas minimizem os riscos que vocês estão correndo, façam boas escolhas. E, de novo, nosso papel aqui é alertar. A gente não está, querendo falar mal de nenhum tipo de operação, de ninguém, de quem faz isso, pô, legal. Mas saibam o que estão fazendo, tomem esse cuidado, e a gente está aqui para trazer a informação, para tentar fazer com que o mercado se profissionalize mesmo, né? E as pessoas tenham noção do que pode fazer, do que não pode, e de riscos que estão correndo com atividades muitas vezes que parecem simples. Um abraço e até o próximo. Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima.